Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre igreja. Ou melhor, para ser um pouco mais preciso, sobre a importância da igreja. Para que igreja? Será que ela é mesmo necessária? Será que eu não posso ter minha fé sozinho, sem precisar de igreja nenhuma? Sem ter que congregar em alguma igreja, já que as igrejas não são perfeitas, cometem erros? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nos últimos anos tem crescido bastante o número de pessoas que se chamam de desigrejados. Aqueles que dizem que acreditam em Deus, que seguem a Jesus Cristo, mas que acham que não precisam de igreja. Continuam lendo a Bíblia, continuam orando, continuam buscando a Deus, mas não querem fazer parte da igreja, acreditam que aquilo ali é só religiosidade e que a religião não salva. Em parte, eu até concordo, mas o que eu não concordo é que essas pessoas estejam sendo obedientes a Deus. Existem diversas coisas que precisam ser bem pensadas sobre essa questão. Primeiro, quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus Cristo. Lá em Mateus 16:18 ele diz o seguinte: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Aqui Jesus está falando para Pedro que ele vai edificar a sua igreja sobre ele mesmo, que é a pedra fundamental. E ele assim o fez. A maior autoridade do cristianismo é Jesus Cristo. E a maior fonte de informação que a gente tem a respeito desse Cristo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que fale, por mais que pareça correto, se tiver contra a Bíblia, se não for de acordo com o que está na palavra de Deus, está errado. Pessoal, quando Jesus falava sobre a videira, que ele era a videira verdadeira e nós os ramos, e que nós precisávamos permanecer ligados à videira, quando ele fala de rebanho de ovelha, que ele é o bom pastor, que cuida das ovelhas, quando ele dá esses exemplos, ele está falando de igreja, ele está falando da comunhão dos crentes, orientados por ele, por Cristo. Paulo falava aos Romanos sobre a igreja como sendo o corpo de Cristo. E lá em Romanos 12, 4 e 5 ele diz o seguinte: "Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros." Lá em Atos 2 a gente vê o exemplo da igreja primitiva, que demonstrava comunhão, o compartilhar do pão com o mais necessitado, e a gente lê isso em Atos 2, de 42 a 44, que diz: "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum." Ou seja, eles se mantinham unidos, eles se mantinham em comunhão. Eles estavam ali compartilhando tudo que tinham. Isso é igreja. Esse é o exemplo que a igreja primitiva traz para a gente. Os apóstolos de Jesus ensinavam os crentes a serem unidade, a serem igreja, a estarem sempre juntos em comunhão. A pessoa que se diz cristã, mas não quer saber de igreja, é a pessoa que diz que acredita em Jesus, mas rejeita aquilo que ele ensinou. Em Mateus 18:20, Jesus disse o seguinte: "Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Nesse contexto, Jesus incentiva as pessoas a se unirem para buscarem ele juntas. E ele afirma que se faz presente nessa comunhão. A igreja é a congregação dos crentes. E aí eu pergunto, como que uma pessoa pode dizer que segue Jesus Cristo, mas não quer estar em comunhão com seu irmão? Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos em 2. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Dizer que é cristão, mas não quer saber de igreja, é o mesmo que uma pessoa dizer que quer se casar, mas que não quer levar aliança, que não quer morar junto e muito menos ter filho. Ou seja, ela não quer ter compromisso. Pensando bem, a gente vai perceber que as pessoas que não querem participar da igreja, que não querem fazer parte do corpo de Cristo, na verdade elas não querem assumir compromisso, não querem mudar suas vidas, não querem se submeter a uma liderança, não querem ser exortadas, não querem ser orientadas por ninguém, não querem passar por disciplina. E pessoal, igreja não é um edifício religioso.
Igreja são os crentes. É a união, é a comunhão dos crentes que formam a igreja. Assim como um conjunto de notas musicais forma um acorde, assim como um conjunto de estrelas forma uma constelação, assim como um conjunto de ovelhas forma um rebanho e um conjunto de anjos uma legião, um conjunto de crentes em Cristo Jesus formam a igreja. A igreja é consequência da comunhão dos crentes. A igreja tem como objetivo ensinar, orientar as pessoas, fazer discípulos, celebrar a ceia, e não tem como celebrar a ceia fora do contexto da comunhão da igreja, batizar nas águas aqueles que se convertem, orar um pelos outros, cultuar a Deus como igreja, como congregação, fazer missões pelo mundo afora, evangelizando todos até os confins da terra, confraternizar, cuidar dos mais necessitados e por aí vai. E aí eu pergunto, como é que o desigrejado faz essas coisas? Não faz. Quer obedecer a Deus? Quer obedecer a Cristo? Congregue numa igreja. Se você acha que a igreja que você faz parte não é bíblica, não está seguindo aquilo que Jesus ensinou, vai para outra. Agora, se é você que não quer guardar o que está na palavra de Deus, se é você que não quer saber de igreja nenhuma, porque você prefere não fazer parte de igreja, aí a questão é contigo. Mas nesse caso, talvez a melhor classificação para você não seja desigrejado, mas afastado. E vou falar mais. Eu acredito que é melhor ser afastado do que ser desigrejado. Sabe por quê? Porque o afastado, ele sabe que ele está no caminho errado. E ele pode a qualquer momento querer se corrigir e querer voltar para o caminho certo. O desigrejado, ele acha que está no caminho certo e vai continuar no caminho errado. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê sabedoria para entender a sua vontade. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana você vai receber um vídeo novo que vai abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Então, obrigado por estar assistindo esse vídeo e até o próximo.